Imagina a cena. 3h17 da manhã. Uma cobertura de luxo em Manhattan, 35 andares acima do mundo. Um elevador privativo abre e um homem entra, cheirando a arrogância, cheirando a perfume que não é da esposa. Ele afrouxa a gravata cantarolando baixinho, achando que é o rei do universo. Mas o que ele não sabe é que está entrando numa zona de guerra. E a esposa grávida dele? Ela está esperando. Não com lágrimas, não com gritos, mas com uma aliança de casamento e um copo de uísque. E o que acontece a seguir vai mudar tudo. Essa é a história que eu vou contar hoje. Uma história sobre traição, poder, silêncio e renascimento. E eu te prometo, você não vai conseguir parar de assistir. Vamos começar. A cidade nunca dormia. E os segredos enterrados sob o horizonte de Manhattan também não. Naquela cobertura de vidro com vista para o Central Park, o silêncio reinava. Pesado, grosso, cheio de expectativa. As luzes estavam baixas, sombras dançavam pelo piso de mármore. Foi quando o elevador privativo tocou, e Ambrose Blackwell entrou no império dele. Os sapatos de $1000 batiam suavemente no piso polido, os lábios curvados num sorriso presunçoso. Ele tinha acabado de passar a noite num hotel 5 estrelas com Cassandra, a conquista mais recente, mais jovem, mais disponível, sempre concordando com tudo. Enquanto atravessava o hall de entrada, ele parou. Algo estava errado. Foi aí que ele viu ela, Jacqueline. Ela estava perto do piano de cauda, banhada pela luz suave do lustre. O cabelo solto, um hobby de seda pálida que roçava logo acima da barriga inchada. 5 meses de gravidez. Radiante, mas não de felicidade. Os olhos dela não estavam inchados de chorar. Estavam afiados, secos, implacáveis. Ambrose piscou. Jack! O que você está fazendo acordada? Ela não disse nada. Só encarou. O sorriso dele vacilou, substituído por um lampejo de confusão. Eu te disse que tinha reuniões essa noite. Ele adicionou, a voz mais baixa, cautelosa. Ela se moveu lentamente na direção do bar. Os pés descalços silenciosos contra a pedra fria. Cada passo preciso. Cada segundo esticado como elástico, pronto para estourar. Você tomou champanhe. Ela disse baixinho, apontando para a garrafa fechada descansando no balde de gelo. Ambrose engoliu em seco. Foi um presente de um cliente. Jacqueline acenou com a cabeça, o esboço de um sorriso curvando um lado dos lábios. Ela pegou o copo de cristal lapidado que ele usava para comemorações, o que tinha as iniciais dele gravadas. Com uma calma deliberada, ela serviu uma dose generosa do bourbon que ele escondia atrás dos vinhos importados. Então veio o momento que rachou o mundo ao meio. Ela tirou a aliança de casamento do dedo e deixou cair. Um tilintar metálico suave. A aliança afundou até o fundo, girando antes de se assentar, como um segredo finalmente revelado. A respiração de Ambrose travou. A bravata desapareceu. Jacqueline, espero que ela tenha valido a pena, ela disse, encontrando o olhar dele. A voz não era alta, mas era final, sólida, um veredito. O coração dele disparou. Essa não é a Jack. Por favor, vamos conversar. Cansei de conversar. Ela puxou um envelope do bolso do hobby e deslizou pelo balcão na direção dele. Papéis de divórcio. Assinados. Datados. Já falei com meu advogado. Você vai receber a notificação oficial de manhã. Espera, você não pode estar falando sério. Ele começou a dar um passo à frente. Ela levantou a mão. Não chega mais perto. E ele congelou. Por anos, Ambrose tinha sido o homem que movia montanhas, fechava negócios bilionários, fazia pessoas se curvarem à vontade dele, mas agora, pela primeira vez, ele era o encurralado, exposto. Jacqueline olhou para ele de cima a baixo. A camisa amassada, a mancha de batom perto da gola, o traço fraco do perfume de outra pessoa grudado na pele dele. E ela riu. Não uma risada alegre, um som frio, seco, quase piedoso. Você nem se deu ao trabalho de tomar banho, ela sussurrou. Jacqueline, você está exagerando. Isso não é nada, ele disse, tentando retomar o controle. Não significou nada. Ela inclinou a cabeça, estudando ele. Significou o suficiente para você mentir, significou o suficiente para você arriscar tudo, e você achou que eu nunca ia descobrir. Ele abriu a boca, mas nenhuma desculpa veio. Estou grávida, Ambrose, seu filho está crescendo dentro de mim. E enquanto eu passo todas as manhãs vomitando, me preocupando com o bebê, com a gente, você estava por aí bancando o solteiro do ano. Ela olhou ao redor da cobertura opulenta, o piano de cauda, a arte moderna, a frieza disfarçada de sucesso.
Eu te dei meu amor, minha lealdade, meu corpo, e você jogou tudo fora por uma noite. Eu cometi um erro, ele murmurou, a voz rachando. Não faz isso. Jaqueline pegou o casaco das costas de uma cadeira próxima. Eu não fiz isso. Você fez. Eu só finalmente cansei de fingir. Pra onde você vai? Ele exigiu. Pra algum lugar que você não vai seguir, ela respondeu, caminhando na direção do elevador. O ar parecia vidro. Frágil, pronto para estilhaçar. Ambrose deu um passo à frente, estendendo a mão, o pânico subindo. Espera, Jaqueline, eu posso consertar isso. Só me dá uma chance. Ela se virou lentamente, a mão na barriga. Eu te dei 100 chances, e toda vez eu escolhi você. Essa noite, pela primeira vez, eu estou escolhendo eu. Com isso, as portas do elevador fecharam. Ambrose ficou em silêncio. Atrás dele, a aliança estava no fundo do copo. Fria, brilhando, final. Ele pegou com as mãos tremendo, encarou o líquido âmbar. E pela primeira vez na vida, Ambrose Blackwell não sabia o que vinha a seguir. Mas Jaqueline sabia. Isso era o começo. Jaqueline Blackwell não nasceu na riqueza. Ela não herdou um nome de família que abria portas ou cresceu em coberturas com porteiros e festas de gala. Não. Jaqueline Mitchell veio do tipo de cidade onde o destaque do ano era a feira do condado, e a refeição mais chique que você encontrava era na lanchonete perto da linha do trem. Foi criada no interior de Nova York, numa casa modesta de 2 quartos com a tinta descascando e um balanço que sempre rangia. O pai era mecânico que cheirava a óleo de motor e cigarro barato. A mãe era bibliotecária de escola que lia poesia em voz alta enquanto dobrava roupa. A vida era simples, às vezes difícil, mas sempre fundamentada em amor e determinação. Desde cedo, Jaqueline se destacou, não porque era barulhenta ou chamativa, mas porque prestava atenção. Ela ouvia quando as pessoas falavam, memorizava aniversários, sabia como confortar sem palavras e como desativar uma discussão antes de explodir. Professores a adoravam, amigos se apoiavam nela. Ela tinha uma força silenciosa que fazia as pessoas se sentirem seguras. E ela tinha grandes sonhos. Enquanto os colegas imaginavam se estabelecer por perto, Jaqueline se via além das colinas e vales da cidade natal. Ela queria um horizonte urbano, dias acelerados, reuniões importantes e uma vida que significasse algo. Conseguiu uma bolsa integral para Colômbia. Empacotou tudo que tinha em 2 malas e embarcou num ônibus para Manhattan aos 19 anos, deixando para trás tudo que era familiar. Fez graduação em economia e se especializou em história da arte. Não porque amava números, mas porque acreditava que o poder residia em entender sistemas, e ela queria mudar o dela. Conciliou 3 empregos de meio período enquanto tirava notas máximas: barista de manhã, assistente numa imobiliária à tarde e garçonete num bar de rooftop à noite. Exausta, sempre determinada, imparável. E então, no 3º ano, ela conheceu Ambrose. Foi num gala de arrecadação para programas de juventude urbana. Jaqueline estava trabalhando no guarda-volumes. Ambrose Blackwell já tinha feito nome como uma estrela em ascensão no mercado imobiliário de Manhattan. Charmoso, polido, o tipo de homem que sempre sabia a coisa certa a dizer. Enquanto esperava o motorista, ele puxou conversa com Jaqueline. Ficou surpreso com os insights dela, o humor, a inteligência afiada que ela não tentava exibir. Você não pertence atrás de um balcão de casacos, ele disse. E você não pertence num mundo onde as pessoas só falam com você por causa do seu dinheiro, ela respondeu. Ele riu. Ela não recuou. Ele a convidou para jantar naquela mesma noite. A partir daí, o romance deles pegou fogo. Ele a trouxe para o mundo dele de coquetéis em terraços, conferências de negócios em Milão e noites no Plaza. Ela, por sua vez, o ancorava. Lembrava ele de quem ele era antes do sucesso, antes das salas de reunião, das entrevistas de TV, da pressão para sempre ser mais. Eles se equilibravam. Ou assim ela pensava. 2 anos depois daquele gala se casaram. O casamento foi um evento privado num vinhedo, em Napa Valley. Só 30 convidados. Sem imprensa, sem flash. Só votos sussurrados sob o sol da Califórnia. Jaqueline usou um vestido simples e um véu emprestado. Ambrose disse que ela fazia todas as outras mulheres desaparecerem. Se mudaram para a cobertura logo depois. Jaqueline deixou o emprego numa consultoria financeira de médio porte para focar em construir um lar. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Um lugar de paz, calor e apoio incondicional. Por um tempo, eles tinham isso. Manhãs de domingo com jazz, tocando suavemente. Jantares com macarrão caseiro. Risadas ecoando por cômodos espaçosos que costumavam parecer grandes demais para só 2 pessoas.
Mas lentamente as coisas mudaram. Ambrose ficou consumido com crescimento, aquisições e status. Começou a dar festas. Jacqueline nunca se sentiu confortável em salas cheias de pessoas que a mediam pela roupa, pelo relógio, pelo silêncio dela. Ela não pertencia. E sabia disso. Pelo menos não da forma como eles mediam valor. Ainda assim, ela sorria. Ficava ao lado dele porque acreditava que amor significava lealdade, mesmo quando era difícil. E então veio a notícia. Ela estava grávida. Descobriu numa manhã chuvosa de terça-feira no final de outubro. Tinha se sentido tonta por semanas e achava que era estresse. A segunda linha no teste mudou tudo. No começo, ela entrou em pânico. Não tinha certeza se estava pronta. Mas quando contou para o Ambrose, ele se iluminou. Ergueu ela nos braços e a girou pela sala de estar. Estamos construindo um legado, ele sussurrou no cabelo dela. Ela acreditou nele. Por semanas, ela leu todos os livros sobre gravidez, se inscreveu em yoga, cozinhou refeições mais saudáveis e comprou playlists de canções de ninar. Começou a imaginar um berçário, um nome, um futuro. Ambrose dizia que estava animado, mas faltava as consultas. Saía da cidade sem avisar. Chegava em casa cada vez mais tarde, cheirando diferente, falando menos. Ainda assim, ela dava graça a ele. Até a noite em que não conseguiu mais. A noite em que ele chegou em casa de uma reunião com perfume na gola da camisa, batom no punho, e culpa que ele nem era esperto o suficiente para esconder. Naquela noite, ela não gritou. Não jogou nada. Em vez disso, ela serviu o bourbon favorito dele. Tirou a aliança de casamento e deixou cair no copo dele, como uma declaração silenciosa. Cansei. Mas Jacqueline Blackwell não estava só cansada de ser esposa, estava cansada de ficar quieta, cansada de ser educada, cansada de se diminuir por um homem que nem conseguia ver a mulher na frente dele, porque Jacqueline pode ter entrado nessa vida como a garota do interior. Mas o que Ambrose esqueceu foi que ela tinha se construído muito antes dele aparecer. E agora, ela estava prestes a lembrar o mundo, e ela mesma, de quem ela realmente era. A cobertura era mais que uma casa, era um símbolo. Um troféu, 35 andares acima de Manhattan, com janelas panorâmicas que mostravam o pulso infinito da cidade, ela se erguia como um monumento à ascensão de Ambrose Blackwell ao poder. Cada detalhe gritava luxo. Pisos de mármore italiano importado que refletiam luz como água, arte moderna curada por um consultor de Sotheby's, um piano de cauda Steinway intocado por dedos mas polido semanalmente, e uma adega escondida atrás de uma fechadura biométrica. A cozinha, quase não usada, ostentava eletrodomésticos de nível profissional. A sala tinha um sofá sob medida de Milão. Até o ar cheirava caro, sândalo, bergamota e dominância. De fora, eles eram perfeição, o casal dourado de Manhattan. Ele, um magnata imobiliário bilionário que transformava quarteirões decadentes em arranha-céus de elite. Ela, a esposa graciosa e misteriosa que raramente dava entrevistas, mas aparecia em fotografias com estilo impecável e olhos serenos. As vidas deles eram narradas em tabloides, revistas de negócios e colunas de alta sociedade. Davam galas de caridade que arrecadavam milhões, frequentavam exposições de arte ao lado de magnatas da tecnologia, e passavam férias em ilhas privadas acessíveis apenas por jato ou iate. Quando entravam num ambiente, as pessoas notavam. Quando se beijavam em eventos de tapete vermelho, o mundo suspirava. Mas sob a superfície brilhante havia rachaduras que não podiam ser polidas. Quando Jacqueline se mudou para a cobertura pela primeira vez, ficou sobrecarregada. Não pela riqueza, mas pela frieza. O silêncio de cômodos perfeitos demais para perturbar. A esterilidade de paredes brancas e acessórios cromados. Era bonito, sim, mas não parecia um lar. Ela tentou torná-lo mais aconchegante. Adicionou mantas de veludo, flores frescas, velas artesanais. Cozinhava refeições do zero, mesmo quando Ambrose não chegava em casa para comê-las. Convidou algumas amigas antigas da faculdade, tentando recriar os jantares aconchegantes que lembrava dos 20 e poucos anos. Mas lentamente, tudo foi dominado pelo mundo de Ambrose. A assistente dele, Miranda, começou a gerenciar a agenda deles. Se Jacqueline queria um jantar romântico com o próprio marido, tinha que verificar com Miranda primeiro. Se queria planejar uma viagem, tinha que alinhar com trimestres fiscais e reuniões de diretoria. O círculo social deles também mudou. Foram-se os amigos com piadas internas e conversas sem filtro. Entraram gerentes de fundos de hedge, fundadores de startups e publicitários de moda que falavam em hashtags de marca e siglas de investimento. Ninguém perguntava como Jacqueline estava.
perguntavam o que ela estava vestindo. No começo ela acompanhava. Usava os vestidos que Ambrose gostava, elegantes, estruturados, geralmente pretos. Sorria quando ele fazia piadas sobre gente normal. Ficava quieta ao lado dele enquanto posava para fotos, mas cada vez sentia um pedacinho de si mesma desaparecer. Ela não era mais Jacqueline. Era a senhora Blackwell, a esposa troféu. Houve um ponto de virada. Não foi dramático. Não foi barulhento. Aconteceu numa tarde de terça-feira quando Ambrose voltou de uma reunião e passou por ela no corredor sem notar as flores que ela tinha arrumado, o almoço que tinha preparado ou o vestido de seda que tinha comprado só para ele. Ele beijou a bochecha dela distraidamente. Não me espera acordada essa noite. Então foi embora. Ela ficou ali sozinha em 500 metros quadrados de vazio polido, percebendo que não existia mais no mundo dele. Era cenário, parte da marca. Mas nem sempre tinha sido assim. Nos primeiros dias, o apartamento deles no Sorro tinha sido apertado, mas cheio de vida. Comiam miojo no chão, jogavam cartas até tarde da noite, riam de documentários da Netflix e sonhavam juntos. Naquela época, ele mandava mensagens tipo, pensando no seu sorriso no meio das reuniões. Naquela época, ele olhava para ela como se fosse mágica. A cobertura mudou isso. Ou talvez o poder tenha mudado. Ambrose ficou obcecado com escala. Mais clientes, mais andares, mais zeros. Ele costumava projetar prédios com histórias em mente. Agora construía eles para lucro máximo por metro quadrado. O homem que um dia parou para ajudar um estranho na rua, agora evitava contato visual com garçons. O homem que chorou assistindo Up, agora zombava de emoções. Jacqueline tentou manter o vínculo deles. Sugeriu terapia. Ele riu. A gente ia falar sobre o quê? Nosso relacionamento está ótimo. Quando ela insistiu, ele ficou mais frio, distante, desdenhoso. Então ela parou de perguntar. Em vez disso, se jogou em trabalho voluntário. Trabalhou com escolas sem recursos, levou materiais de arte para abrigos de crianças e mentorou meninas que a lembravam de si mesma mais jovem. Isso dava propósito a ela. Algo real, algo que não precisava de aprovação de assessor de imprensa. Mas toda vez que chegava em casa, a cobertura a lembrava de onde ela estava. Ou melhor, onde não estava. Até o quarto deles mudou. Foi de ser um santuário para ser um showroom. Roupa de cama branca com costura dourada. Nenhuma foto nas paredes. Só uma pintura minimalista que Ambrose comprou porque combinava com o clima. Ela não conseguia lembrar a última vez que tinham dormido abraçados. Hoje em dia, ele ou estava fora ou virado para o lado oposto da cama, rolando o celular. Jacqueline começou a escrever num diário, pequenas notas para si mesma. Lembretes de quem ela costumava ser, quem ela ainda era sob o silêncio, sob a seda e a pedra. Ela escrevia sobre o bebê, como imaginava a risada dele, que histórias contaria, como nunca deixaria ele se sentir invisível. Foram aquelas páginas, aquelas esperanças em tinta, que a lembraram de que ela não era louca, que o que ela estava vivendo não era amor, que só porque um lugar brilhava, não significava que era ouro. E foi aí que a mudança começou. Silenciosa no início, interna. Ela começou a se vestir para si mesma de novo. Usou cores, tecidos macios, sapatilhas quando os pés doíam, em vez de saltos para impressionar estranhos. Parou de fingir que gostava de champanhe e começou a tomar chá de novo. Camomila, como a mãe costumava fazer. Criou cantinhos da cobertura que eram dela. Pequenos santuários cheios de livros, calor e vida. Mas Ambrose não notou. Ou talvez escolheu não notar. Estava ocupado demais, perseguindo a admiração de pessoas que iam esquecer dele na próxima temporada. Então, quando a traição finalmente veio, Jacqueline não ficou surpresa. Devastada, sim, mas não surpresa, porque ela sabia a essa altura que já tinha perdido ele. Muito antes do batom na gola, muito antes do perfume que não era dela, muito antes das mentiras. Ela só estava tentando fingir. Agora, o fingimento tinha acabado. Ambrose Blackwell não nasceu vilão. Ele nasceu na luta. Um apartamento minúsculo no Bronx, tinta descascando do teto, uma mãe que trabalhava em 2 empregos só para manter as luzes acesas. O pai desapareceu quando ele tinha 6 anos. O único legado que o homem deixou para trás foi uma caixa de contas não pagas e um Dodge enferrujado que nunca funcionou. Ambrose cresceu com fome, não só de comida, mas de mais. Mais do que filas de assistência social, mais do que roupas de segunda mão, mais do que a piedade das pessoas. Ele queria poder, controle. Ele queria ser o homem que ninguém podia ignorar. Ele era esperto, e sabia disso. Transformou uma bolsa de faculdade comunitária numa transferência para NYU. Fez estágio, trabalhou, ficou até tarde.
se voluntariou para trabalho braçal e aprendeu cada truque dos lobos de terno que governavam o horizonte de Manhattan. Aos 28, tinha lançado a Blackwell Developments. Aos 30, era milionário. Aos 35, bilionário. Mas o sucesso não o tornou melhor, o tornou mais frio. Veja, em algum ponto do caminho, amor se tornou um luxo em que ele não acreditava. Era uma transação, uma imagem, uma parceria com valor de relações públicas. Quando casou com Jacqueline, ele a amava. Mas era o tipo de amor que ele podia medir. Uma mulher que não perseguia o dinheiro dele, que dava calma a ele, que o fazia parecer fundamentado. Mas o que ele nunca admitiu, nem para si mesmo, era que ele também a ressentia. Ressentia a suavidade dela, a necessidade de conexão, as perguntas sobre a agenda dele, os lembretes gentis para descansar, desacelerar, ser humano. No mundo dele, suavidade era fraqueza, e ele era aterrorizado por fraqueza. Quando Jacqueline ficou grávida, ele disse a todos que estava empolgado, que era o próximo capítulo. Legado, ele chamou. Mas em privado o aterrorizava. Ele não sabia como ser pai. Só sabia como construir, como conquistar. O que ele ensinaria a uma criança? Como trabalhar 18 horas por dia e ignorar todo mundo. Foi aí que as rachaduras se alargaram. As noites tardias, os jantares cancelados, a evasão. E então, Cassandra. Cassandra Monroe era tudo que Jacqueline não era. E esse era o apelo. Onde Jacqueline fazia perguntas, Cassandra acenava. Onde Jacqueline usava cardigans e elegância silenciosa, Cassandra se cobria de seda e sedução. Onde Jacqueline dizia, volta para casa, Cassandra dizia, me leva para algum lugar onde ninguém vai nos encontrar. Se conheceram num evento de arrecadação em Tribeca. Ambrose estava cansado, entediado, sentindo o peso de se tornar pai, de tentar ser o marido que sabia que Jacqueline merecia. E o que viria a seguir era ela quem decidia. Poder nem sempre volta com barulho. Às vezes ele entra no ambiente com a confiança silenciosa de alguém que já enfrentou o pior medo e sobreviveu. Jacqueline Lynn não era mais a mulher que eles lembravam, ela tinha mudado. E o mundo começou a notar. O primeiro vislumbre veio no Women Who Lead Global Summit em Zurique, 6 meses depois do escândalo do Gala. Jacqueline não era esperada para comparecer. O nome dela não estava na programação. Mas no segundo dia, os sussurros começaram. Ela está aqui. E então ela subiu ao palco. Sem fanfarra, sem comitiva, só ela. Ela usava um terno todo branco, elegante e minimalista. O cabelo preso para trás num coque baixo e afiado, brincos de diamante cintilando sob os holofotes. A presença dela silenciou o salão. Não com medo, com admiração. Ela não sorriu para as câmeras, não acenou. Ela foi até o pódio, pausou por apenas um momento e disse: reinvenção não é sobre fingir que a dor nunca aconteceu. É sobre escolher não deixar ela definir seu futuro. Só essa frase foi citada em jornais de Nova York a Londres a Tóquio. A mídia chamou de o renascimento Lynn. Mas não foram só palavras. Jacqueline tinha se transformado, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ela treinou com coaches vocais para comandar sua presença durante palestras. Contratou ex-estrategistas militares para consultar sobre gestão de risco para os empreendimentos dela. Ela começou a mentorar jovens empreendedoras pessoalmente, convidando elas para a casa dela, não só a sala de reuniões. E talvez o mais impressionante de tudo, ela voltou para a mesma indústria que Ambrose um dia disse que ela não pertencia, imobiliária, mas dessa vez, não como sombra dele, como competição dele. A Linen Rise lançou uma iniciativa de moradia sustentável de 500 milhões de dólares, focada em construtoras lideradas por mulheres e agências de desenvolvimento de proprietários minoritários. A firma dela garantiu terrenos em Brooklyn, Queens e Lower Manhattan. O plano, luxo acessível, casas inteligentes, energia verde. A equipe de Ambrose não riu. Entrou em pânico. Porque os dados não mentiam. O nome dela tinha se tornado sinônimo de integridade. O escândalo dele? Investidores outrora leais a Blackwell Developments começaram a solicitar reuniões com Jacqueline. Convites chegavam de governos, universidades e think tanks globais. Ela recusou a maioria. Não tinha mais nada a provar. Em vez disso, ela focou no bebê crescendo. Agora nascida. Uma filha chamada Aurora. Jacqueline escolheu o nome porque significava amanhecer. E era isso que Aurora se tornou. O começo de algo novo. Uma razão para levantar de manhã. Uma razão para lutar. Não com raiva, mas com graça.
Tarde da noite, enquanto Aurora dormia, Jaqueline sentava perto do berço e sussurrava histórias sobre força, sobre verdade, sobre segundas chances. Ela não falava sobre o escândalo. Ainda não. Mas um dia, ela falaria. Porque a filha dela merecia saber a verdade completa. Não só as manchetes. Uma noite, Jaqueline foi convidada para um gala de premiação Black Tie em Manhattan. Dessa vez, não como convidada, mas como homenageada. Maria ajudou a fechar o zíper de um vestido azul marinho sob medida. Elegante, feroz, inesquecível. O cabelo dela fluía em ondas suaves, lábios pintados com desafio silencioso. Quando ela pisou no tapete vermelho, os fotógrafos não gritaram o nome dela. Eles sussurraram. Curiosos. A mulher que tinha passado pelo inferno e voltado radiante. Quando o nome dela foi anunciado, os aplausos foram trovejantes. Pessoas se levantaram, não por causa do que ela tinha passado, mas por causa de quem ela tinha se tornado. Ela pegou o microfone. Anos atrás, ela disse, eu achava que sucesso significava ficar ao lado de alguém poderoso. Eu estava errada. Sucesso é ficar completamente na sua própria verdade, não importa o quão desconfortável seja para os outros. Ela pausou. Dor não te torna fraca. Sobrevivência não te torna amarga. Te torna honesta. E honestidade é onde o poder real vive. Foi o discurso da noite. Até Ambrose, assistindo de sua cobertura, não podia negar. Ela tinha vencido. Mas Jaqueline não via como vencer. Ela via como se tornar. Ainda havia noites silenciosas, momentos onde a dúvida se infiltrava, onde ela sentia falta da garota que costumava ser. Mas então Aurora ria. Ou uma nova fundadora apresentava uma ideia que mudaria o mundo. E Jaqueline lembrava. Ela não foi feita para voltar à velha vida. Ela foi feita para construir uma melhor. Ela começou a publicar ensaios. Não sobre Ambrose. Não sobre vingança, mas sobre resiliência, cura, propósito. Eram crus, honestos e extremamente populares. Um viralizou com a manchete: Você não precisa de um herói, você precisa de você mesma. Ela lançou uma fundação com o nome da filha, o Fundo Aurora, para apoiar mães solo em tecnologia, oferecendo bolsas, mentoria e auxílio creche. As pessoas começaram a chamá-la de a mulher que transformou dor em política. Ela não ligava para os rótulos. O que ela ligava era mostrar para Aurora que você pode cair, sangrar, chorar, e ainda assim se levantar, que a queda não te define, a ascensão define. O horizonte de Manhattan brilhava como diamantes contra o veludo escuro da noite. Abaixo, o salão de baile do terraço do Grand Sullivan's Hotel pulsava com expectativa. Essa noite era o Empire City Business Awards anual, um evento reservado para os nomes mais poderosos em imobiliária, finanças e inovação. Ambrose Blackwell estava perto do bar num smoking Armani carvão, um copo de uísque na mão, tentando usar seu velho sorriso presunçoso, mas por trás da máscara ele estava se desfazendo. O império dele tinha levado golpe atrás de golpe, contratos-chave perdidos, ex-aliados pulando do barco, e pior de tudo, o nome de Jaqueline continuava subindo enquanto o dele escorregava para o silêncio manchado de escândalo. Ele achava que essa noite poderia ser uma chance de reclamar um pouco da glória antiga. Estava errado. Enquanto a multidão bebericava champanhe e sussurrava sob os lustres, a anfitriã subiu ao palco. Senhoras e senhores, ela anunciou. Por favor, recebam a palestrante principal dessa noite, uma líder, uma visionária e uma mulher redefinindo o poder nessa cidade, Jaqueline Lin. Suspiros ecoaram pelo salão de baile. O aperto de Ambrose apertou no copo. Todas as cabeças viraram na direção da escadaria de mármore. E lá estava ela, descendo com elegância medida num vestido carmesim sob medida, fenda até a coxa, ombros estruturados, um decote que exigia a atenção, não pela pele, pela força. O cabelo dela estava preso num coque, revelando brincos de diamante que cintilavam como gelo. Ela não estava só vestida para a noite, estava vestida para a guerra. A multidão se abriu enquanto ela se aproximava do palco. Ninguém ousou falar. Até Ambrose, um dia o mestre desse mundo, ficou congelado. Jaqueline pegou o microfone. Os olhos dela escanearam o salão, pousando em Ambrose por um breve segundo. Sem medo. Sem raiva. Só clareza. Essa noite, ela começou. Celebramos sucesso, mas vamos falar honestamente por uma vez sobre o que sucesso realmente é. Ela pausou. Sucesso não é construído em mentiras, não prospera nas sombras, e certamente não é definido por quem você casa.
Mas por quem você se torna quando tudo em que você acreditava quebra? A plateia se agarrava a cada palavra. Eu costumava achar que era sortuda de ficar ao lado de um homem poderoso. Acontece que eu era poderosa o tempo todo. Só precisei sair da sombra dele para ver. Sussurros viraram silêncio atordoado. Ambrose travou o maxilar, mas Jacqueline não tinha terminado. Algumas pessoas nesse salão uma vez tentaram me silenciar. Duvidaram de mim. Me traíram. Acharam que eu ia desaparecer depois de ser humilhada, que eu ia desmoronar, esconder, correr. Ela sorriu. Eu não fiz isso. Ela deu um passo à frente. Voz firme. Eu comprei meu silêncio com poder, minha dor com propósito. E essa noite, eu reclamo minha voz com resultados. Então, numa revelação impressionante, ela clicou um controle remoto. E a tela atrás dela se iluminou com um gráfico ao vivo da última rodada de investimentos da Lightning Rise. Mais de 900 milhões de dólares garantidos em menos de 48 horas. 3 grandes aquisições no setor de Ambrose. A tela virou de novo para uma lista de novos membros do conselho. Um nome fez o coração de Ambrose parar. Carter Monroe, seu ex-CFO. O homem que um dia disse a ele: "Ela é mais esperta do que você pensa." A voz de Jacqueline cortou o ar. Quando você acha que enterrou uma mulher, lembre-se que ela pode ter estado plantando raízes. A multidão explodiu em aplausos. Câmeras dispararam. Executivos se levantaram. Copos de champanhe erguidos. Ambrose ficou ali, completamente exposto. Jacqueline desceu do palco enquanto a anfitriã voltava para anunciar o próximo prêmio. Mas antes que ela chegasse ao lugar, Ambrose bloqueou o caminho. "Você planejou isso", ele disse, voz baixa. Ela encontrou o olhar dele, calma e inabalável. "Não, eu mereci isso", ele zombou. "Você me humilhou." "Não, Ambrose", ela disse. "Você fez isso sozinho. Eu só deixei o mundo ver." Os olhos dele se estreitaram. "Você acha que venceu?" Jacqueline se inclinou levemente. "Eu não joguei para vencer. Joguei para curar. E você? Você é só dano colateral." Ela passou por ele. Saltos clicando como tiros no mármore. Os convidados encararam. A banda tocou. E Jacqueline tomou seu lugar ao lado de um CEO proeminente que ofereceu um aceno respeitoso. Ambrose ficou sozinho de novo. Na manhã seguinte, as manchetes estavam em todo lugar. Jacqueline Lin domina Empire Awards com revelação bilionária. Ex-marido Ambrose Blackwell sem palavras enquanto ex-mulher rouba o palco. Humilhação pública parte 2. Tomada silenciosa de Jacqueline Lin continua. Mas Jacqueline não comemorou. Não publicamente. De volta em casa, ela serviu um copo d'água. Trocou para moletom. E se enrolou no sofá ao lado da filha. Aurora deu risadinha, brincando com o cabelo da mãe. Isso aqui era a verdadeira vitória. Paz, verdade, liberdade. Marie mandou uma mensagem. "A cidade inteira está falando de novo. Você quebrou a internet de novo." Jacqueline respondeu simplesmente: "Bom, deixa eles falarem. Eu estou só começando." Eles a chamaram de muitos nomes ao longo dos meses. A esposa desprezada, a estrategista silenciosa, a rainha da volta por cima. Mas Jacqueline Lin nunca se viu como nenhuma dessas coisas. Para ela era simplesmente uma mulher que se recusou a quebrar. Na manhã seguinte ao Empire City Awards, enquanto as manchetes iluminavam a internet e o nome dela estava em alta de novo, Jacqueline sentou quietamente na mesa da cozinha, bebericando chá, enquanto Aurora dormia no berçário, sem flashes de câmera, sem tapetes vermelhos, só paz. Era isso que ela tinha lutado. Não os aplausos, não a vingança, mas o direito de existir livremente, sem fingir. Ela olhou pela janela para o horizonte que um dia se erguia sobre ela como um deus que ela tinha que adorar. Agora ele parecia menor de alguma forma, menos ameaçador, porque ela tinha crescido mais alta, e dessa vez, ela não estava sozinha. A campainha tocou. Marie entrou com flores frescas e um sorriso sabido. "Alguém mandou essas", ela disse, colocando um buquê de girassóis selvagens, os favoritos de Jacqueline na mesa. Não tinha cartão, só uma única chave dourada presa a um bilhete. "Você segura a porta agora, pra tudo." Jacqueline sorriu suavemente. Não era de Ambrose, era de uma fundadora que ela tinha mentorado. Agora uma das CEOs mais jovens em energia limpa. A influência de Jacqueline tinha começado a se espalhar. E não era por causa do dinheiro, era porque ela ouvia, ensinava, acreditava. Mais tarde naquele dia, Jacqueline estava programada para aparecer num grande programa de entrevistas nacional, o que ela tinha recusado 5 vezes antes. Dessa vez,
Ela disse sim. Não para reviver o escândalo, mas para falar sobre o futuro. Ela usou um vestido envelope azul marinho simples, sem brilho, sem glamour, só intenção. Ela entrou no palco sob aplausos educados, não trovejantes como no gala, mas respeitosos. A apresentadora sorriu. Jaqueline, bem-vinda. Primeira pergunta. Como é ser uma das mulheres mais comentadas do país? Jaqueline sorriu calmamente. Avassalador, humilhante, mas também irrelevante. A plateia deu risadinhas. Ela continuou. Fama é uma onda. Vem, vai. Mas quem você é por baixo dela, isso é o que importa. A apresentadora se inclinou. O que você acha que mudou o jogo para você? Jaqueline pausou. Então respondeu simplesmente. Eu parei de pedir permissão. O salão ficou em silêncio. Ela olhou para a câmera. Eu parei de perguntar ao mundo se eu era suficiente, se eu merecia liderar, se eu era qualificada. Eu percebi que já era. Nós todas somos. A apresentadora acenou. E o que você diria para as mulheres assistindo essa noite que se sentem presas, que estão silenciosas nas próprias histórias? Jaqueline não hesitou. Seu silêncio não te protege. Ele só atrasa a tempestade. Fala, mesmo se sua voz tremer, mesmo se você chorar, mesmo se tiver medo. Fala, porque assim que você fala, tudo começa a mudar. Aplausos. Não só da plateia, mas de pessoas pelo país inteiro. O clipe viralizou de novo, mas mais que isso, acendeu algo. Mulheres começaram a compartilhar seus próprios momentos Aurora. Não vingança, mas renascimento. Não amargura, mas coragem. Elas se marcavam com "Levanta como Jaqueline". Citavam a frase dela: "A queda não te define, a ascensão define". E Jaqueline? Ela voltou para casa, colocou Aurora para dormir e chorou baixinho. Não de dor, mas de orgulho. Porque isso nunca foi sobre punição, foi sempre sobre possibilidade. Meses passaram. Jaqueline lançou uma nova plataforma de mentoria. Fez parceria com organizações globais para financiar educação para meninas em países sem recursos. Apareceu na ONU. Recusou um contrato de memórias 2 vezes. Ela não queria capitalizar na dor, queria construir a partir dela. Uma tarde de primavera, enquanto cerejeiras floresciam pela avenida, Jaqueline levou Aurora para passear no parque. Pessoas passavam, algumas acenavam, algumas sussurravam, mas a maioria só sorria. Não de admiração, mas de conexão. Uma mulher empurrando um carrinho parou ao lado dela. Senhora Lin, ela disse, só queria agradecer. Eu deixei meu marido depois de assistir seu discurso. Eu encontrei minha voz. Jaqueline apertou a mão dela. Você sempre teve ela. Você só finalmente usou. Mais tarde, enquanto o sol baixava, ela sentou num banco com Aurora dormindo nos braços. Ela sussurrou. Você nunca vai ter que se diminuir para deixar outros confortáveis. Não enquanto eu estiver viva. Então, ela olhou para o horizonte. A cidade ainda pulsava. O mundo ainda girava. Mas pela primeira vez em muito tempo, Jaqueline não estava perseguindo nada. Ela tinha chegado. E estava exatamente onde deveria estar. Porque no final, a história dela não foi sobre traição, ou negócios, ou sequer vingança. Foi sobre uma mulher que redescobriu seu valor e garantiu que ninguém jamais esquecesse. E aí, a história acabou. Meus maravilhosos amigos, vocês ainda estão aqui? Se estão, significa que algo nessa jornada tocou o coração de vocês. Talvez uma memória, uma dor, ou uma força silenciosa dentro de vocês que estava esperando para subir. Veja, a história de Jaqueline não é só dela. É um espelho para toda mulher que foi subestimada, toda pessoa que foi quebrada, e ainda assim escolheu reconstruir. Ela não subiu por vingança, ela subiu por si mesma, pela filha, pela verdade. E talvez, só talvez, para que você lembrasse. Você não precisa estar inteira para começar de novo. Você só precisa ser corajosa o suficiente para tentar. Como diz o ditado, quando a ferida para de sangrar, a lição começa. Cura é bagunçada, poder é silencioso, mas você, assim como Jaqueline, já é suficiente. Se essa história te emocionou, deixa seu like, compartilha e deixa seus pensamentos nos comentários. Não esquece de se inscrever para mais histórias reais que tocam fundo. Estamos aqui. Até a próxima. E lá estava ela. Cassandra. Jovem, misteriosa, com vulnerabilidade suficiente para parecer real e ousadia suficiente para parecer perigosa. Ela elogiou as abotoaduras dele. Ele comprou champanhe para ela. Começou com mensagens, depois jantares, depois fins de semana em hotéis sob nomes falsos. Ele disse a si mesmo que não era sério, que era alívio de estresse, que ia acabar.
mas não acabou. Porque Cassandra sabia exatamente como mantê-lo fisgado. Drama suficiente para manter interessante. Admiração suficiente para alimentar o ego dele. Ela acariciava a parte dele que Jacqueline não acariciava. O homem que ainda se via como aquele garoto pobre do Bronx tentando provar algo. Com Cassandra, ele não era marido. Não era um futuro pai. Ele era um deus. Então, quando Jacqueline começou a fazer perguntas sobre as consultas perdidas, o perfume desconhecido, a mudança no tom dele, Ambrose estourou. Você é sensível demais. Está imaginando coisas. Nem começa. E cada vez, Jacqueline encolhia um pouco mais, até que o silêncio dela pareceu conveniente. Ele nunca pensou que ela fosse embora, porque na mente dele, ela precisava dele. Não tinha uma carreira como a dele. Não era poderosa. Não era rica. E ele, Ambrose Blackwell, tinha dado essa vida a ela. Então, na noite em que chegou em casa fedendo a traição, nem foi sutil. Entrou na cobertura como um rei voltando de batalha. Presunçoso. Intocável. E então ela deixou a aliança cair. E tudo se despedaçou. Mas aqui está a coisa que Ambrose nunca percebeu. Vilões não nascem, são feitos, escolha por escolha, mentira por mentira. E ele tinha escolhido sua máscara tantas vezes que não lembrava mais do homem por baixo. Ficou ali atordoado, assistindo Jacqueline ir embora. E pela primeira vez, ele não estava no controle. O império dele não podia pará-la. O dinheiro dele não podia consertar. O charme dele não podia desfazer. Cassandra, claro, estava esperando numa suíte de luxo no centro, bebericando vinho e praticando sua melhor expressão de chocada no espelho. Ela achava que tinha vencido, achava que ia substituir Jacqueline, deslizar para os sapatos de grife dela e atualizar o título de amante para a esposa. Mas Ambrose não estava pensando em Cassandra naquela noite, estava pensando num copo de bourbon com uma aliança no fundo. E no olhar nos olhos de Jacqueline, não com raiva, não implorando, mas terminado. Verdadeiramente terminado. Ele reprisou isso várias vezes na cabeça. A calma na voz dela, a quietude no corpo dela, o jeito que ela não gritou nem chorou. Teria sido mais fácil se ela tivesse. Ele podia ter lutado contra isso. Mas isso era pior. Porque quando alguém realmente termina, não tem como reconquistá-la. E a pior parte? Ambrose não sentia falta dela porque a amava. Sentia falta dela porque finalmente percebeu o que ela era. A única pessoa que realmente o via. Não o império, não a imagem, não a riqueza, só o homem. E ele tinha destruído isso. Tudo por uma emoção que desaparecia ao nascer do sol. Agora, de pé na cobertura que construiu de ambição e ego, Ambrose Blackwell ficou sem nada além de silêncio. E pela primeira vez em anos, isso o assustava. Porque o silêncio, diferente de Jacqueline, não perdoa. O convite era gravado em dourado, envolto em fita de cetim preta. O gala anual do Gotham Charitable Trust não era apenas um evento. Era um espetáculo. Um lugar onde a elite de Nova York desfilava sua riqueza sob a bandeira da filantropia. Um tapete vermelho se estendia pela Quinta Avenida. Flashes de câmera iluminando vestidos e egos igualmente. Pelos últimos 5 anos, Ambrose e Jacqueline Blackwell tinham sido o casal real não oficial do gala. Anfitriões, doadores, ícones de poder. Mas esse ano, algo estava diferente. Jacqueline tinha recusado todas as entrevistas. Não tinha sido fotografada em mais de um mês. E Ambrose apareceu sozinho em 2 grandes eventos de negócios, oferecendo apenas desculpas vagas para a ausência da esposa. As pessoas sussurravam. Ela estava doente? Estava escondendo a gravidez? O casamento estava desmoronando? A verdade, claro, era mais escandalosa do que qualquer teoria que pudessem inventar. Na noite do gala, Jacqueline ficou diante do espelho num quarto que não estava mais cheio de calor. A mão descansava na curva da barriga. O bebê chutou, lembrando ela de que a vida seguia em frente, mesmo quando o amor não seguia. Ela usava um vestido verde esmeralda profundo. Não um escolhido por uma estilista, mas um que ela escolheu. Seda fluida que abraçava a figura dela, com uma fenda lateral e trabalho delicado de miçangas que cintilava sob a luz. O cabelo estava preso num coque solto e sem esforço. Ela parecia régia, imponente, inapologeticamente presente. Dessa vez, ela não estava comparecendo para apoiar o marido. Estava comparecendo por si mesma. Ambrose já estava no local, fazendo corte perto do bar de champanhe, cercado de investidores e socialites. Cassandra Monroe, num vestido dourado de lantejoulas apertado demais para o conforto, pairava perto dele, rindo alto demais das piadas dele. Dedos roçando a manga dele. Eles achavam que tinham vencido. Até a multidão se mexer.
Um silêncio caiu. Celulares se ergueram. Cabeças viraram. E lá estava ela, Jacqueline Blackwell, radiante e composta, descendo a escadaria de mármore com a postura de uma rainha que tinha acabado de reclamar seu trono. Ambrose congelou. O sorriso de Cassandra vacilou. Jacqueline não olhou para eles. Ainda não. Ela cumprimentou a imprensa. Posou para fotos. Agradeceu ao presidente do evento. Ela trabalhou o salão. Não com charme, mas com intenção. Cada conversa era afiada. Cada interação estratégica. As pessoas se inclinavam, ouviam, seguiam os movimentos dela como se ela fosse a própria gravidade. Quando finalmente chegou em Ambrose, ele tentou bancar o descolado. Jack, ele disse, oferecendo um sorriso vazio. Você está incrível. Obrigada, ela respondeu, a voz calma. Quase não vim. Ele deu uma risada nervosa. Mas você veio. Ela olhou brevemente para Cassandra, que estava tentando e falhando em não escutar. Sim, Jacqueline disse. Decidi que essa noite merecia uma memória. Ambrose se mexeu. Escuta, sobre a outra noite? Aqui não, ela interrompeu. Não quero fazer uma cena. Mas cenas têm um jeito de se escreverem sozinhas. O leilão começou 1 hora depois do início do gala. Os itens iam de viagens em iates privados a arte exclusiva. Ambrose subiu ao palco para apresentar uma doação de $2 milhões. Câmeras rodaram. Aplausos trovejaram. Ele ficou ereto, sorrindo largo, saboreando os holofotes. Então Jacqueline levantou a mão. Antes de vocês todos aplaudirem o Sr. Blackwell, ela disse, a voz soando clara. Acho que tem algo importante que vocês deveriam saber. O salão ficou em silêncio. O maxilar de Ambrose travou. Jacqueline, não! Mas ela deu um passo à frente, os saltos ecoando como tiros no mármore. Ela puxou um documento dobrado da bolsa. Isso é um teste de DNA, ela disse erguendo. Ele prova que o homem atualmente fingindo representar honra e valores familiares não está apenas traindo a esposa grávida, mas também é pai de um segundo filho com a mulher de pé à esquerda dele. Suspiros, audíveis, cruz. Cassandra empalideceu. O quê? Não, eu nunca... Jacqueline não piscou. Você mandou os resultados para o escritório dele semana passada. Eu abri o envelope. Ambrose foi na direção dela. Jacqueline, a gente pode conversar sobre isso em particular. Ela ergueu a mão. Chega de privacidade, chega de segredos. Não quando você usou nosso casamento como sua marca. O silêncio engoliu o salão. Celulares já estavam gravando, transmitindo ao vivo. Então, Jacqueline se virou para a multidão. Eu apoiei ele, fiquei ao lado dele, acreditei nele. Mas o homem que vocês elogiaram pela generosidade e visão, ele é um covarde, um mentiroso e, pior de tudo, um homem que joga fora a família por uma fantasia. Ambrose tentou pegar o microfone, mas ela recuou. Cansei de ficar quieta, cansei de proteger ele. Ela largou o microfone, literalmente. O som ecoou pelo salão de baile como um martelo batendo. Então ela saiu do palco, cabeça erguida, ombros quadrados, deixando caos no rastro. Ambrose ficou sozinho. Rosto vermelho, congelado. Cassandra escapou, os saltos clicando como pânico. E a plateia? Não aplaudiu. Encarou, julgou, sussurrou. Depois, os tabloides chamariam de a derrubada da década. A firma de relações públicas renunciaria no dia seguinte. As ações da Blackwell Developments cairiam. Mas naquele momento, nada disso importava, porque Jacqueline tinha retomado o poder. Não com gritos, não com vingança, mas com verdade, não filtrada, implacável, e agora todo mundo sabia. Os aplausos nunca vieram, nem uma palma. Depois do discurso explosivo de Jacqueline no gala, o grande salão do Gotham Trust ficou congelado em silêncio atordoado. Ninguém sabia para onde olhar. Para o rei caído, a amante desaparecendo, ou a mulher que tinha acabado de incendiar tudo enquanto sorria. Ambrose saiu momentos depois, escapando por um corredor dos fundos. A equipe de segurança dele correu para protegê-lo dos repórteres já circulando como abutres. Cassandra tinha desaparecido num carro esperando, evitando contato visual com qualquer um. O evento outrora glorioso foi reduzido a murmúrios espalhados, risadas nervosas e equipes de câmera sendo escoltadas para fora. Mas nada disso importava para Jacqueline, porque assim que ela entrou no banco de trás do SUV preto dela, o silêncio lá dentro bateu mais forte que qualquer manchete. Ela não chorou imediatamente. Sentou quieta, mãos dobradas no colo, olhos fixos nas luzes da rua passando pelas janelas escurecidas.
O vestido esmeralda dela cintilava sob a iluminação fraca do carro. Mas o poder que a carregou por aquele salão tinha ido embora. Agora ela estava só cansada. A assistente dela, Marie, que tinha esperado quietamente no banco da frente, se virou levemente. Jaqueline, isso foi corajoso. Não sei como você se segurou. Jaqueline soltou uma respiração lenta. Eu não me segurei. Só adiei o colapso. E esse colapso veio depois, quando ela saiu do vestido no quarto, chutou os saltos e pegou o reflexo no espelho. Ela não viu uma mulher que tinha conquistado um escândalo. Viu uma mulher que tinha sido forçada a se tornar outra pessoa só para sobreviver. As lágrimas vieram de repente, soluços feios, incontroláveis que ecoaram nas paredes. Ela pressionou as mãos contra o rosto, tentando abafar o som, mas não tinha como parar. Cada momento suprimido, a traição, a solidão, a humilhação, tudo derramou. Ela sentou no chão, joelhos encolhidos no peito, balançando lentamente. Eu dei tudo para ele. Ela sussurrou para ninguém. E ainda não foi suficiente. A gravidez já tinha esticado as emoções dela até o limite. Mas isso era algo mais profundo. Não era só luto. Era a perda da identidade dela. A mulher que um dia acreditou em amor, que achava que lealdade podia consertar qualquer coisa, tinha ido embora. Ela ficou ali por horas. O telefone tocou. Ignorou. Mensagens chegaram aos montes. Ignoradas. Ligações de firmas de relações públicas, advogados, até a própria mãe. Ela não queria explicar. Não queria defender. Não queria girar a narrativa. Ela só queria sentir. Eventualmente o choro parou. Não porque ela se sentiu melhor, mas porque o corpo não tinha mais nada para dar. Ela se arrastou para a cama, ainda de maquiagem, e se enrolou no travesseiro mais macio como se ele pudesse segurá-la junto. O sono veio em fragmentos. Ela apagava só para acordar ofegando, a mente reprisando cada segundo no palco. Cada palavra, cada suspiro, cada olhar. Na manhã seguinte, as manchetes explodiram. Jacqueline Blackwell expõe infidelidade do marido ao vivo no gala. Escândalo bilionário, filho secreto e amante revelados em largada brutal de microfone. Rainha de Manhattan não mais. Jacqueline Blackwell quebra seu silêncio. Âncoras de TV dissecaram o discurso. Redes sociais explodiram em apoio. Memes inundaram a internet. Alguns a chamaram de heroína. Outros a chamaram de imprudente. Mas todo mundo estava falando sobre ela. E ainda assim, Jaqueline não abriu um único artigo. Em vez disso, ela sentou em silêncio na varanda, enrolada num hobby, bebericando chá morno. A cidade se estendia abaixo dela, alta, viva, pulsando. Mas aqui em cima, nessa gaiola imponente de vidro e aço, ela se sentia um fantasma. Marie chegou mais tarde naquela manhã, colocando gentilmente uma pasta na mesa. Declarações que podemos emitir, respostas para a mídia, opções para o seu próximo passo. Jaqueline encarou a pasta. Não quero falar com a imprensa, ela disse. Marie hesitou. As pessoas estão te chamando de corajosa, esse é seu momento. Jaqueline olhou pela cidade. Não parece um momento, parece um funeral. Marie acenou. Justo, porque parte de Jaqueline tinha morrido. A parte que acreditava na vida que tinha construído. A mulher que acreditava que sacrifício garantia segurança. A garota que um dia achou que amor era suficiente. Mas luto não é só tristeza. É transformação. E lentamente, Jaqueline começou a aceitar que estava de luto. Não só pelo casamento, mas pelo antigo eu dela. Então ela começou pequeno. Ela limpou o armário. Não de roupas, mas de expectativas. Vestidos escolhidos para agradar outros. Sapatos que machucavam, mas ficavam bem em fotos. Joias presenteadas depois de brigas. Encaixotou tudo. Ela deletou números do telefone. Pessoas que só ligavam quando o sobrenome dela era útil. Contatos que mantinha por culpa ou medo. Foram embora. Tirou a aliança de vez. Colocou numa caixa de veludo. E deslizou para o fundo de uma gaveta que ela nunca abria. Então veio a decisão que chocou todo mundo. Ela entrou com pedido de divórcio. Não secretamente. Não discretamente. A equipe jurídica dela soltou uma declaração simples. A senhora Jacqueline Blackwell entrou com pedido de divórcio. Ela está focada em sua saúde, seu filho e seu futuro. Era isso. Sem escândalo, sem entrevistas, sem desculpas. E o mundo respondeu. Mulheres escreveram cartas. Sobreviventes mandaram mensagens. Pessoas que nunca conheceram o rosto dela reconheceram a coragem dela. Ela tinha se tornado algo que nenhuma agência de relações públicas podia criar. Real.
Mas por dentro, Jaqueline ainda estava se curando. Ela chorava frequentemente. À noite, no chuveiro. Às vezes, só porque uma certa música tocava. Ela sentia tudo, porque sabia que precisava. Luto não vai embora de uma vez. Ele demora, se disfarça em momentos silenciosos, escorrega para o seu chá, suas memórias, sua respiração. Mas a cada dia, ela ficava um pouco mais ereta, andava um pouco mais longe, sorria um pouco mais, não porque tinha acabado, mas porque ela estava começando de novo. As tempestades da mídia lentamente começaram a acalmar. Jaqueline tinha desaparecido dos holofotes tão rapidamente quanto tinha pegado fogo. Enquanto as manchetes ainda especulavam sobre o próximo passo dela, ela já estava 2 passos à frente, planejando não só uma saída, mas uma reintrodução. O que o mundo não sabia, e o que Ambrose nunca se importou em descobrir, era que Jacqueline Blackwell nunca foi apenas uma dona de casa. Antes de se tornar a Sra. Blackwell, antes da cobertura e dos vestidos de grife, ela tinha sido Jacqueline Lynn, formada em Stanford com diploma duplo em negócios e economia comportamental. Tinha trabalhado para uma das startups de ascensão mais rápida do Vale do Silício antes de se afastar para apoiar o império crescente de Ambrose. E durante os anos nas sombras, ela não ficou parada. Ela investiu quietamente, inteligentemente, usando o nome de solteira e uma rede de consultores em quem confiava da faculdade. Jaqueline começou a construir um portfólio. Tecnologia limpa. IA. Tecnologia de saúde. Ela lia relatórios à noite quando Ambrose achava que ela estava dormindo. Negociava acordos enquanto fingia estar em retiros de spa. Cada assinatura, cada ação, cada fundo, cuidadosamente posicionado, silenciosamente cultivado. Ela nunca precisou do dinheiro de Ambrose. Na verdade, quando o casamento deles implodiu, o patrimônio líquido dela, embora privado, era estimado por pessoas de dentro em cerca de 400 milhões de dólares. Mas Jaqueline nunca desejou atenção por isso. O poder dela não era barulhento. Era estratégico, cronometrado, intencional. E agora era hora de usá-lo. 3 semanas depois do gala, num comunicado de imprensa discreto que a maioria dos tabloides perdeu, uma nova firma de investimentos foi lançada. Linen Rise. Foi descrita como um fundo dedicado a empoderar startups lideradas por mulheres, com foco em inovação sustentável e impacto comunitário de longo prazo. Por trás do nome, no entanto, insiders reconheceram outra coisa: uma jogada de poder. Porque uma das primeiras aquisições da Linen Rise foi uma participação minoritária de controle no parceiro principal da cadeia de suprimentos da Blackwell Developments, um fornecedor-chave que Ambrose precisava para manter o projeto mais recente dele de 800 milhões de dólares no caminho certo. A mensagem era clara: Jaqueline não estava só saindo da mesa, ela estava construindo uma nova. E ela era dona da madeira. Ambrose não soube até ser tarde demais. Ele estava numa reunião de diretoria quando o CFO dele deslizou um relatório pela mesa. Senhor, acho que você precisa ver isso. Ambrose escaneou os números, a assinatura, a empresa de fachada, o nome da nova holding. Então ele viu. Lynn. Ele murmurou. Não. Ele se levantou, coração disparando. A humilhação do gala voltando como uma segunda onda. Ela não estava se escondendo. Estava subindo. Enquanto ele a tinha subestimado, ela estava estudando ele. E a pior parte, ela nem estava se gabando. Sem entrevistas, sem tour de imprensa, sem exposição dramática, só dominação silenciosa. De volta na casa de cidade recém-comprada dela no Upper East Side, Jaqueline bebericava expresso enquanto revisava novas propostas de fundadoras. A casa de cidade era menor que a cobertura, mas aconchegante. Vivida. Cheia de coisas reais. Livros, cobertores, vida. Ela tinha pintado as paredes sozinha, pendurado arte que significava algo, removido todo o traço de Ambrose da vida dela. Tudo, exceto um: o bebê. Agora, com quase 8 meses, os chutinhos tinham se tornado fortes, previsíveis. O filho dela estava crescendo num mundo completamente diferente daquele que Jaqueline tinha imaginado. E isso era uma coisa boa. Porque ela não queria mais que o bebê fosse criado em silêncio e mentiras. Ela queria força, honestidade e um legado construído não em riqueza, mas em propósito. Uma tarde, enquanto caminhava no Central Park com Marie, elas pararam perto do lago. Você sente falta dele? Marie perguntou gentilmente. Jaqueline olhou para a água, o vento roçando o rosto dela. Sinto falta da versão dele que eu achei que era real,
ela disse. Mas não do homem que ele se tornou. Marie acenou. Ele está com medo. Você sabe, né? Jacqueline sorriu levemente. Deveria estar. Mais tarde, naquela semana, um encontro privado foi realizado para líderes emergentes em tecnologia e finanças. Jacqueline era a palestrante principal. Ela não usou grife naquela noite. Usou calças sociais azul marinho, uma blusa de seda e um pingente de safira que a avó tinha dado. Ela parecia poderosa, mas acessível. Não uma marca, uma pessoa. E quando subiu naquele palco, o salão ficou em silêncio. Sem fogos de artifício, sem raiva, sem escândalo. Só uma voz. Firme, calorosa, imponente. Uma vez me disseram que eu era sortuda de ser casada com um homem poderoso, ela começou. Mas o que eles não viram foi que eu já estava construindo algo meu, no silêncio, nas sombras, não porque eu precisava me provar, mas porque eu me recusava a desaparecer. Aplausos. Não alto, não forçado, merecido. Jaqueline continuou. Poder não é só sobre dinheiro, é sobre direção, legado, e a escolha de liderar com valores, não ego. Mais aplausos. No final da noite, a Linen Rise recebeu mais de 1.200 propostas de mulheres de todo o país. O mundo não estava mais perguntando o que aconteceu com Jacqueline Blackwell. Estavam perguntando: o que Jacqueline Lynn vai construir a seguir? Ambrose assistiu tudo se desenrolar dos bastidores, em telas, em silêncio, atrás de vidro. O império dele estava intacto por enquanto, mas as fundações tinham mudado. As pessoas não sussurravam mais sobre ele com admiração, sussurravam sobre ela.